Hoje eu quero ler com vocês um e-book que eu escrevi sobre consórcio versus o financiamento, que é o guia definitivo para você não cair em armadilhas financeiras. Hoje eu vou fazer esse conteúdo um pouco diferente, espero que vocês gostem. Eu quero ler esse e-book junto com vocês e explicar um pouco dessas armadilhas que o consórcio versus o financiamento acabam trazendo, essas dúvidas que trazem na cabeça dos consumidores. E se você gosta desse conteúdo, se faz sentido para você, curte aqui nosso vídeo, compartilhe com quem pode se beneficiar, que a gente vai continuar trazendo conteúdo de qualidade para você. E não se esquece de se inscrever no canal, hein? Bom, esse e-book é um dos e-books que eu escrevo para a Astera, que é a minha empresa de planejamento financeiro e consultoria de investimento, e foi escrito por mim, Léo Planejador. E eu quero contar para vocês nesse e-book uma história que veio até mim de um casal de clientes, cliente muito querido, clientes antigos, e eles trouxeram um case muito interessante. Eu quero mostrar para que vocês não caiam nessas armadilhas financeiras. Então, introdução. Comprar um imóvel é um dos maiores sonhos e também uma das maiores decisões financeiras que uma pessoa ou família pode tomar. Em um mercado cheio de opções, o consórcio é frequentemente apresentado como uma alternativa mais inteligente ao financiamento. Mas será que isso é verdade? Nos últimos anos, com a inflação instável e os juros flutuantes, surgiram diversas alternativas de crédito imobiliário, mas nem toda opção é vantajosa. O consórcio, muitas vezes vendido como livre de juros, esconde custos embutidos e condições que, sem a devida análise, podem comprometer seu futuro financeiro. Neste guia, vamos analisar um caso real com números concretos para responder essa pergunta. Com abordagem direta e baseada em fatos, você entenderá por que o consórcio pode parecer a melhor opção no início, mas esconder armadilhas que comprometem o seu futuro financeiro. Então aqui eu vou trazer a ilusão do consórcio perfeito. Então inicialmente eu vou ler o capítulo 1, que então na última semana um casal de clientes me procurou após ter comprado uma casa. Então eles já tinham comprado essa casa, tinham decidido comprar essa casa. O planejamento financeiro não era um problema para eles, o sonho da casa própria fazia parte desse plano, já estava tudo bem dimensionado, bem calculado. Porém, o que chamou minha atenção foi quando eles vieram me consultar sobre uma oportunidade imperdível envolvendo um consórcio. Eu já achei estranho, né? O consultor do consórcio que apresentou a proposta para eles afirmava que era muito vantajoso, mais vantajoso que um financiamento, e tinham até amigos desse casal de clientes que tinham feito também esse consórcio. Aqui, segundo os dados da Associação Brasileira de Administração de Consórcios, só em 2023 o volume de crédito comercializado por consórcio de imóveis cresceu mais de 20%. Então esse aumento mostra como o consórcio virou tendência. Claro, isso também por conta dos juros altos que hoje estão sendo pagos no financiamento imobiliário. Então eu fui analisar. Então bora lá. E essa simulação aqui, pessoal, foi feita pelo próprio consultor do consórcio. A casa foi comprada, adquirida por volta de R$ 1.940.000. E eles tinham R$ 775.664,400 disponível, seja para dar de entrada ou lance. Essa proposta envolvia algumas cartas de consórcio e o valor total contratado de R$ 3.878.332. Então vejam, era 1, 2, 3, 4 cartas de consórcios, totalizando R$ 3.832. O que me chamou a atenção é que esse valor é praticamente o dobro do valor necessário para a carta. Então aí já me acendeu um alerta. Então vejam que aqui no crédito contratado, R$ 3.878. Então isso era praticamente o dobro do valor do imóvel. Eu já sabia que a taxa era 15,6%, a taxa geral do consórcio. Mas, para fazer essa conta, como é que eu confiro se realmente é 15,6%? A gente multiplica o valor da parcela inicial, que é essa aqui, tá? A primeira parcela, vezes o prazo, 167. O que resultou em R$ 4.483.352,14. Então, quando eu pego esse valor, 4.483 menos os 3.878, o que acontece? Dá 605.020,14, que equivale a 15,6% da taxa. Então está correto, essa taxa está certinha. Então o importante aqui, o consórcio, a taxa é fixa sobre o valor da carta. Não importa se você vai antecipar ou pagar com lance. Então esse valor aqui de R$ 605,20,14, o meu cliente teria que pagar, independente se ele quitar antecipado ou não. Mas ele pode pagar mais que isso? Pode, porque no consórcio a gente tem outras questões relacionadas à atualização monetária, que eu já venho com isso. Tipos de lance do consórcio. Então a gente tem lances livres, que você pode oferecer o valor que você quiser, quem der mais leva. Então no consórcio geralmente são contemplados 3 cartas por lance, né, por mês. O lance fixo, que é um percentual definido pelo grupo, ou seja, faz um sorteio entre os empatados nesse caso, tá? Então você define um percentual, você é sorteado, e se tiver empate, tem um sorteio entre os empatados. E o lance embutido, que você pode utilizar o valor da própria carta como lance, que vai reduzir o valor da carta. Isso pode até parecer vantajoso, mas reduz o seu valor do crédito final. Então, ou seja, aqui, por exemplo, a gente já vai voltar nisso daqui a pouco, mas o lance aqui sugerido era de 1.939.000, basicamente diminuindo pela metade a carta do consórcio,
e subir o valor do lance, que seria mais rápido de pegar a carta. Mas aí que está o problema. Vamos para o capítulo 3, os riscos ocultos do consórcio. Então aqui a proposta do consultor era usar os 775 mil como entrada, como lance deles, uma parte do lance do total, e a outra parte aqui de 1.939.000 como lance também. Então, usando mais ou menos esse valor, ele subiria para por volta de 60% de lance, o que ficaria um lance muito interessante para conseguir pegar naquele mês, ou seja, pegar rápido. O que é um problema no consórcio. Se alguém está te vendendo um consórcio com a promessa de pegar rápido, muito provavelmente você vai ter que usar lance embutido, um lance alto e vai deixar a carta mais cara. Então, o problema aqui, como eu estava falando, ele é múltiplo, né? Um lance alto pode garantir a carta mais rápido, mas ele vai reduzir drasticamente o seu crédito líquido, ou seja, esse valor do lance aqui ele é diminuído da carta automaticamente. O valor das taxas permanece o mesmo com o menor crédito, ou seja, você reduziu o crédito, mas mesmo assim você paga o mesmo valor lá dos 605 mil. E o valor embutido é descontado do crédito e não do total a pagar. Resultado, após o lance, sobraria um crédito de apenas R$ 1.163.499. E o restante do valor do imóvel sendo coberto com recursos próprios, que é os 775 mil. Somando esse valor de 1.163.000 com os 775 mil, dá o valor do imóvel ali por volta de 1.940.000. Como que ficam depois que dá esse lance aqui, esse lance todo de 775 mil com 1.919.000? O valor da parcela vai para 10.492 vezes 166 mil, que dá 1.741.000. Ou seja, de onde veio esse valor de 1.741.000? Vem do valor do crédito de 1.663.000 e o valor dos 605 mil, que a gente viu aqui, que é o valor das taxas. Então vai dar 1 milhão por volta de 1.741.673. Então aqui a gente consegue calcular o valor dessa carta, multiplicando o valor da parcela remanescente vezes o prazo, que vai dar mais a parcela inicial aqui, né, de 26.846, e vai acabar pagando um total de 1.768.000. Na verdade, não é quanto ele vai pagar mais, que vocês vão ver o porquê. Mas ele começa já tendo que pagar isso aqui. O consórcio ele sofre reajustes anuais com base, ele pode ser no INCC, que é o mais famoso, ou INPC. Tomamos uma média histórica de 6,65% ao ano. Isso aqui é a média dos últimos 15 anos, tá? Não é só do ano passado, 2 anos, não, são 15 anos. Isso significa que aquela parcela de 10.500 pode virar 13.472 em 18 em poucos anos. Então aqui uma planilha exemplificada, até. Aqui a parcela inicial, mais ou menos isso, 10 mil e pouco, né? Aqui o saldo devedor aproximado. Vejo que depois de um ano, mesmo pagando lá todo mês 10.589, no final pega o saldo devedor e atualiza pelo INCC ou INPC. Então vai para 1.761.000. E aí ele pega esse valor, divide pelo remanescente de parcelas e vai para 11.833, ou seja, a parcela do consórcio, ela sobe, ela vai aumentando conforme as atualizações monetárias. Então, um estudo de caso comparativo, o João deu um lance alto e conseguiu a carta no segundo mês, mas ele comprometeu 70% da carta com lance embutido. A Carla foi contemplada só no 30º mês, mas manteve o crédito total, ou seja, provavelmente foi para o sorteio. Então aqui a carta vai ter, de fato, uma carta muito mais barata e condizente com os 15,60%. Quem saiu ganhando? Dependendo do planejamento e da urgência, mas muitas vezes esperar é mais vantajoso que pagar caro pela pressa. Ou seja, quanto mais rápido você precisa de uma carta de consórcio, provavelmente, por todas as pegadinhas que tem, você vai pagar mais caro. Agora, vamos comparar com o financiamento, né? Fala assim, mas mesmo assim não vale a pena mais do que o financiamento? A gente simulou um financiamento na Caixa, tá? No mesmo valor, 1.163.000 seria esse valor. Então, sim, inicialmente a parcela é mais cara do que o consórcio, 13.416. Mas essa parcela, como vocês podem ver aqui, ó, nessa coluna, ela vai diminuindo. Então, depois de 20 e tantos meses, 3 anos, a parcela que no consórcio, voltando aqui, né, depois de um certo tempo estaria em 12, 13 mil, essa parcela aqui começa a ficar muito próxima e vai passar a ficar mais barata do que a parcela do consórcio, muito provavelmente. Por quê? Aí vamos lá. As parcelas vão diminuindo ano a ano. Em 3 anos, a parcela já estaria menor do que a do consórcio ajustado pela inflação. E os sistemas de amortização são diferentes. Então, o saque, né, que é essa do financiamento, as parcelas são decrescentes, então o orçamento ele vai sendo aliviado ao longo do tempo. Os juros somados no final de 35 anos são altos, né? Se você somar todas essas parcelas aqui, 3,5 milhões provavelmente é o que pagaria pelo financiamento. Mas aqui que está grande o pulo do gato, se o cliente consegue antecipar parcelas ou amortizar, o cenário muda drasticamente, porque, diferente do consórcio, no financiamento você pode abater o saldo devedor, reduzir os juros, e quitar em menos de 10 anos economizar muitos e muitos milhares de reais.
Ou seja, se esse casal for bem planejado e se organizar para antecipar, ele vai conseguir. E o que me diz que eles vão conseguir? Porque no consórcio vai ficar mais caro, eles vão ter que pagar, e no financiamento vai ficar mais barato, então vai sobrar dinheiro que eles podem antecipar com esse dinheiro, com essa diferença. Então o que a gente aprende com esse caso? Consórcio é para quem pode esperar, mas não para quem tem pressa. O financiamento eles têm juros altos, então esse aqui foi feito de um juros de quase 12% ao ano, né, pessoal? Mas ele tem uma flexibilidade estratégica. Cuidado com as propostas infalíveis, porque você precisa avaliar bem os cenários com bastante frieza e bastante cautela. Sempre simule cenários pessimistas e compare taxas reais, que são os custos efetivos totais. E principalmente desconfie de simulações que ignoram o tempo e os reajustes monetários que acontecem. Planejamento, pessoal, não é só guardar dinheiro, é saber onde aplicar com inteligência. Então, qual que é a conclusão? O consórcio pode ser bom? Sim, em situações bem específicas, mas não é uma solução universal. O financiamento não é vilão, ele é ferramenta. Cada decisão financeira deve ser tomada com base nos seus objetivos, liquidez, urgência e capacidade de antecipação. Aqui eu botei um checklist comparativo, onde estão aqui, por exemplo, acesso ao crédito no consórcio é demorado, a não ser que dê um lance alto e provavelmente você vai cair numa fria. O financiamento é imediato. A atualização de valor consórcio é mais alto do que do financiamento, que do financiamento é pela TR, que é uma taxa relativamente baixa, historicamente falando. As parcelas iniciais podem até ser menores e a do financiamento maiores, só que vai caindo a parcela do financiamento e a do consórcio vai aumentando. Flexibilidade de quitação no consórcio é limitada porque não tem desconto, então aqui basicamente não vale a pena. E a do financiamento, quanto antes você quitar, menos juros você vai pagar. Com relação às taxas embutidas no início do consórcio, o cliente já tem os valores fixos dessas taxas, então não tem como sair delas, mesmo antecipando. E já o financiamento você pode sim reduzir, porque se você antecipar o financiamento, você vai conseguir pagar menos. Aqui tem um glossário e aqui meu contato. Espero que vocês tenham gostado. E quem quiser, pessoal, ter acesso a esse e-book, basta clicar aqui no link da descrição, que você vai ter acesso a esse e-book, você pode baixar e pode mandar suas dúvidas também aqui na nossa conversa. Um abraço.